Tinho! Ai, que delícia! Muito bem, muito boa noite! Boa noite, Vagnão. Você tá bem, querido? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Estou muito bem, muito bem. Obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é complicada, né? Cada dia você está com uma atividade diferente, mas é um prazer ter você aqui conosco essa noite. Você também, querido. Eu que agradeço por esse convite lindo. Obrigado, fiquei honrado. E estou aqui à disposição para a gente ter esse bate-papo. Olá, pessoal de casa. Eu vi que tem o Júnior aqui. Oi, Júnior, grande amigo. Se formou também com a gente em PNL, em hipnose clínica. E boa noite para todos, todas que estão aí nos vendo. E vamos fazer esse bate-papo gostoso. E o que vocês também puderem contribuir, vão colocando as dúvidas aí que a gente vai respondendo aqui para vocês. Exatamente. Eu sempre esqueço de fazer o pedido, pessoal, vai apertando no coraçãozinho aí, isso ajuda a dar maior, impulsionar mais a live, né, para que outras pessoas possam entrar. E se você puder enviar aí no aviãozinho para outras pessoas, vai ser sempre um prazer ter mais gente aqui conosco, ok? Olha aí, Elze Valois está dizendo aqui, sorriso lindo. Acho que vi esse sorriso no Lume. Oi, Elze, que saudade, você tá bem? Um beijo para você. Olha aí. Fernando está dizendo que está gravando a live aí para nós. Depois ele vai postar aí no YouTube para nós. Legal. Esse que é o Fernando. Oi, Fernando, ele falou super bem de você, viu? Vou depois entrar em contato contigo. Legal. Mas vamos lá, Ademir. Eu sei que você tem um trabalho grande como ator, né? Como contador de histórias. E como é que fecha esse pacote todo? A hipnose, a programação neurolinguística, na contação de histórias para criança, no teatro. Como é que você está usando isso hoje no seu dia a dia? Pois é muito interessante começar com isso, porque foi através da contação de história que eu entrei na hipnose. Pesquisando N caminhos que a história nos leva, eu fui para empresas, onde nas empresas, dentro da empresa, eu fazia contação de história que incentivava as pessoas a trabalharem de uma forma mais afetiva, como unir o pessoal através de uma contação de história e como até mesmo um produto atrelado a uma história podia aumentar o valor de venda. Então, se eu falar assim, essa caneta aqui, onde você dá para ela? Você vai dar centavos. Agora, se eu contar uma história dessa caneta, como ela foi trabalhada, as emoções que estão atreladas a ela, por onde ela passou, até chegar aqui, até chegar a você, aí aumenta esse valor e ali eu posso colocar um preço mais alto. Então, fui desenvolvendo essa empresa em escola, em espaços culturais, em espaços alternativos, até que lendo o livro eu entro em... desculpa, gente. Não tem problema. Hoje o meu celular não tá bem. Faz parte. Aí eu estava comentando das histórias em N espaços, né, dentro do teatro, fora do teatro, em escolas, e aí eu encontro histórias terapêuticas. E aí eu fico interessado nisso. Como assim uma história pode ser terapêutica? E começo a pesquisar sobre uma pesquisadora lá dos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil começo a pesquisar as referências brasileiras e numa referência brasileira da Gislaine Avelar eu encontro sobre Milton Erickson, que utilizava histórias, anedotas, metáforas, analogias em hipnose. Aí eu, peraí, hipnose? O que hipnose tem a ver com histórias? Então começo a pesquisar pessoas, começa a ver algumas formas na internet, até encontrar formações de hipnose e fico encantado com a hipnose, porque na hipnose a gente usa a emoção e a imaginação. No teatro a gente emoção e imaginação. E as crianças são pura emoção e imaginação. Então eu começo a ligar todos esses pontos para unir ainda mais o meu trabalho. E aí hoje, como é que eu estou aplicando? Em outubro, do dia 19 a 22 de outubro, vão saber em primeira mão, sai meu novo espetáculo, que é sobre a vida e obra de Santos Dumont, que inclusive o Júnior, que eu acho que ainda está aqui na live, me ajudou muito, não sei se o Vagnão lembra, na PNL, que eu não estava com um processo meio complicado, eu não estava tão motivado por N coisas que aconteceram no percurso, e o Júnior utilizou uma técnica da PNL para eu ficar mais motivado ainda.
Quando eu volto, eu estou motivado para fazer o espetáculo e através de auto-hipnose, eu montei o espetáculo, decorei o espetáculo em menos de uma semana e montei todo o espetáculo em menos de um mês. Já está gravado e do dia 19 a 22 de outubro está aí a estreia nacional, que chique, talvez até mundial, do meu espetáculo que fala sobre a vida e obra de Santos Dumont. Então, já utilizei nesse processo a auto-hipnose, esse poder mental que a gente tem. Dei aula com os meus alunos, então também já estou aplicando hipnose. Inclusive, à tarde eu estava na USP aqui de Ribeirão, fazendo uma auto-hipnose coletiva com outros estudantes para melhorar o foco, a concentração, o aprendizado, que eles vão aí passar por N provas, N concursos públicos. Então, como ter uma mentalidade bem mais tranquila, focada, onde ia me ajudar tudo aquilo que eu estudei a trazer na hora da prova. E aí, no meu trabalho, eu tô utilizando tudo isso. Eu já utilizava emoção. Né, como diz lá, é tudo improviso, né? É isso? É tudo improviso, tudo improviso. Vamos improvisar. Legal. Né, eu sei que você tem esse trabalho muito forte com as crianças, né? A hipnose nem tanto, mas a programação neurolinguística, como você tem usado com as crianças? Eu sei que você tem esse trabalho bem intenso com crianças, né? E aí, o que mudou na sua abordagem com as crianças, né? Numa das minhas formações, teve uma parte que falou hipnose com criança. E eu fiquei assim, besta, porque eu já fazia hipnose com criança e eu não sabia. Como a hipnose é um processo natural da nossa mente, nós adultos ficamos 80% do nosso dia. A criança, ela fica 100%. Quando a criança pega uma capa e fala, sou... Quando ela coloca um óculos e fala que não é um óculos, é uma visão biotônica dela, ela já está em hipnose, porque, como eu disse, hipnose a gente utiliza imaginação e emoção. E a criança, ela é pura imaginação e emoção. Então, é muito fácil. Com criança, sim, em menos, de 10 minutos, 5 minutos, a gente consegue sanar diversos sintomas que a criança traz. Um exemplo, teve uma criança que veio para mim, que ela tinha medo do escuro. Então, eu cheguei para ela, o que faz você ter medo de escuro? Como você sente? Tá travando para dar esse suspense ainda. Como é que ele tratou essa criança? Meu Deus do céu! Conta, Demir, conta! Então, eu fui conhecendo ela, então o que fazia ela ter medo, como que ela se sentia. Então, pedi para ela fechar os olhos. Assim que ela fechou os olhos, imaginar que ela estava no quarto dela, que daí tá dando a hora de dormir, e me falar o que começa a aparecer. Aí ela falava que ela viu um homem grandão de um terno preto. Aí eu falei, ixi Maria, ela tá vendo Slenderman. Slenderman eu pesquiso seres folclóricos, é um mito folclórico lá americano, que tem até um filme de terror chamado Slenderman, tinha até um jogo de terror que eu jogava na minha adolescência. Pra que eu fazia isso? Porque depois eu não ia dormir. Morria de medo de gente grande de terno. Então, o Slenderman, né? Ela viu o Slenderman. Aí eu peguei e falei, aí ela começou a ficar com medo, nisso eu faço uma quebra de padrão. Eu começo a perguntar, o que você gosta? Qual que é o seu sorvete predileto? Qual que é a sua sobremesa predileta? Qual que é o seu filme predileto? Sei lá, faço qualquer pergunta para tirar ela dali. Qualquer pergunta que tire ela daquele estado. Depois a gente vai voltar, mas vai voltar com um superpoder. Ela pega ali um super-herói, no caso ela... Mais uma travadinha aí, mas ele sempre volta, né? Como diz, é para dar suspense na história aí, né? Harry Potter. Então, eu falei, agora você tá com a varinha do Harry Potter. Veja o Harry Potter te trazendo a varinha dele. E agora, com essa pode acabar com o seu medo. Então, eu conto até 3. No 3, o terno preto fica rosa. 1, 2, 3, aí a criança dá risada. Então, eu sei que Deus... Ele grandão vai ficar pequeno. 1, 2, 3, feitiço. Ele ficou pequeno.
Agora ele vai estar com patins. Ele está fazendo malabares. Você vai perceber que ele vai perder o equilíbrio e bater o bumbum. Quando bater o bumbum, você me avisa. Nem precisa me avisar, porque a criança está se mijando de dar risada. Pronto. Trauma sanado com sucesso. Calma, já faz uns 3 meses que eu fiz. Tá dormindo sozinho. Dorme sempre confiante. Depois eu ainda coloco algumas sugestões. Eu falo que o Harry Potter vai voltar ali para pegar a varinha. E nesse pegar a varinha, ele vai mostrar que a varinha está dentro do coração dele, que aí coloca umas sugestões positivas, que ele vai ser uma criança forte, que vai correr atrás dos sonhos dele, que ele não vai ter... Opa, mais uma travadinha aí. Mas legal. Vocês viram aí que a programação neurolinguística, né, associada à hipnose, você consegue simplesmente mudar a forma da criança perceber. Vamos lá, Ademir, pode continuar. E aí eu coloco essas sugestões no final de que ele vai ficar feliz, ficar empoderado, que ele vai ficar forte, que ele não vai ter medos assim que impeçam ele de correr atrás do sonho dele. E aí no 3 você abre os olhos, se sente super bem, aí a criança vem, nossa tio, por que eu tive com o Harry Potter? Nossa, o Harry Potter não sei o quê, e a varinha, e lá. É demais, é muito gostoso fazer com criança, é muito gostoso. A criança, ela tem essa, né, como você disse, ela está hipnotizada 100% do tempo, então ela está naquela viagem mental dela, fica muito fácil de conduzir. Na contrapartida também, ela absorve muito, né? Então, às vezes, uma palavra que é mal colocada cria na criança um bloqueio, né? De que ela não é capaz, ou de que ela, né, ela não consegue estudar, ou que ela não consegue tirar nota, né? Você já deve ter visto muita criança com esse tipo de demanda, não? Total, tanto é que antes... Travou mais uma vez aqui. Eu sempre cito essas situações porque é muito incrível como uma criança, essa relação com pai e mãe, em que os pais são a figura de autoridade, qualquer coisa que é dita, né? Porque o pai e a mãe são quem mostra o mundo para aquela criança, quem elucida todas as dúvidas que ela tem em relação ao mundo. E quando o pai e a mãe falam alguma coisa comparando a criança, aquilo é muito forte, é muito pesado, né? E às vezes criam situações ou bloqueios, às vezes pequenos, às vezes grandes, né? Como o Ademir citou aí, a criança, ela reage muito bem à hipnose porque ela entende que aquilo, né, aquela viagem, ela faz parte de um novo cenário, de uma recuperação, né? O Ademir vai entrar aqui novamente. Vamos lá. A Fátima, também que está aqui com a gente. Ademir, acho que não funcionou. Vai precisar pedir novamente aí. Ok? Por que eu insisto tanto nesse ponto, né, da relação dos pais com a criança? Porque, às vezes, isso só vai aparecer lá no adulto. E não aparece como um problema da criança, mas sim uma ansiedade, um medo de se comparar a outras pessoas, um medo de trabalhar sob pressão. A pessoa, o adulto, procura a zona de conforto, né? Muito mais para se proteger contra a comparação, contra aquela situação em que ela, quando criança, sofreu essa comparação, né? Então, o adulto hoje nem lembra mais daquela história, né? Como lembrança viva, mas as atitudes que ele toma são em função dessa crença limitante que foi criada enquanto ele ainda era criança, né? Então, por isso que eu sempre cito esse ponto. E é interessante, porque eu mesmo era uma pessoa que não acreditava nisso, de que essa carga emocional que você traz desde criança podia moldar o adulto que você é hoje.
né? E agora, com muito estudo, lendo muito livro, muita coisa, fica muito claro isso. Toda a literatura faz referência a esse tipo de situação, né? A Carla Rocha aqui está dizendo que é muito gostoso trabalhar com criança. Realmente é gostoso, porque a criança reage muito bem, né? Você tentar encontrar a criança num adulto que já ficou engessado, duro, às vezes cheio de crenças, fica muito mais complicado, né? Porque o esforço é muito maior para você conseguir fazer com que aquele adulto abra ou se abra para a criança que está embutida ali, que está travada e que não permite ele a crescer como pessoa. Nossa, eu tô colocando lá solicitação, aí ele me aparece assim que não foi enviada. Não tá indo minha solicitação para participar. Bom, mas que bom que você está aqui de volta com a gente. Vamos lá. Você estava contando da relação. Estava contando a criança, né, que antes de fazer com a criança, eu sempre gosto de falar com os pais, porque a criança ela aprende de uma forma empírica, observando, não é só na fala. Então não adianta nada eu fazer um tratamento na criança, sanar ela de algum sintoma, ela vai para casa dela, às vezes esse sintoma está vindo de algum comportamento dos pais, e aí os pais continuam com o mesmo comportamento. Até ofereço um pacote onde eu faço um tratamento com o pai, com a mãe e a criança, não juntos, né? Cada sessão eu trato um, porque para também ter a liberdade de você ter medo, não ter medo nenhum de o que vier na terapia você falar ali para mim, né? Que seja um espaço onde você se sinta totalmente confortável para você expurgar o que você precisa expurgar para você viver livre disso. É muito importante, ainda eu falo que é muito importante para a criança, né? Para essa criança, né? Para o desenvolvimento que ela vai ter, para ela crescer ainda mais forte. Aí ela observando os pais, vendo que os pais, a pai, a mãe é totalmente forte, ou seja lá como essa família é constituída, ela se sentir forte, empoderada e ter aí uma vida extraordinária, né? Então eu sempre falo com os pais antes, porque a criança ela só precisa de duas coisas: amor e pertencimento. Que forma de amar? Você falar que você ama ela, você dar carinho, você fazer com que ela se sinta realmente amada. Pertencimento, você ouvir ela. Quando você tiver dúvida de alguma coisa e ver que ela pode te ajudar, por exemplo, o que eu faço hoje? Arroz e macarrão. Coloca ela para também escolher junto. Essa criança vai se sentir tão empoderada, tão forte, que, meu filho, aí ela vai crescer cada vez mais forte, sem medo de ser feliz. Eu até recomendo 2 jogos, 2 brincadeiras que os pais façam com as crianças, para essas crianças crescerem cada vez mais fortes, cada vez mais empoderadas, cada vez mais sem medo de ser feliz e conquistar aí os sonhos que elas pretendem alcançar. O Mário Sérgio Cortella, ele até tem um vídeo dele que ele fala o seguinte, que o pai, quando a criança chega em casa, faz interrogatório. E aí, como foi a aula? Quanto você tirou? Por que não sei o quê? Né? Ao invés de tentar fazer esse envolvimento do pertencimento, como você diz, me ajuda a decidir o jantar, me ajuda a decidir como fazer tal coisa, né? De fazer um envolvimento, o pertencimento aí, né? Para que a criança possa crescer não vou chamar de um ambiente saudável, porque eu tenho certeza que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, né? Mas um ambiente onde ela possa se desenvolver no momento, a forma como cidadão, ou como tomada de decisão. Ela começa a ter a ideia que ela também faz parte da tomada de decisão, né? Isso é muito... Exato. Né? Exato. E assim, e eu sempre falo para os pais ouvirem a história que as crianças contam, por mais louca que seja. Um exemplo, minha sobrinha veio e me contou uma história de um lobo mau que tinha lá a família das ovelhinhas, e aí o lobo mau ele vinha como se ele fosse uma das ovelhas, enquanto o papai ovelha e a mamãe ovelha estavam trabalhando. E aí uma história muito cabeluda. Mas eu percebi que na história, através das metáforas, ela estava falando sobre os sentimentos dela.
Eu sempre recomendo o pai e a mãe escutar essa história, por mais cabeluda que seja, e conversar com a criança através da metáfora. Fazer perguntas através da metáfora. Então, como essa ovelhinha se sente? O que o lobo mau representa para essa ovelhinha? Às vezes, quando a criança fala assim, e aí ele entrou numa caverna. Talvez entrar para uma caverna para a gente seja alguma coisa, ele está assustado, está não sei o quê. Mas vai perguntar para a criança, o que ele sente quando ele entra na caverna? Ele se sente seguro, é um lugar que ele gosta de brincar. O que é essa caverna? E assim você vai conhecendo ainda mais o seu filho e a sua filha, encontrando quais os medos deles e, através da metáfora, lançar sugestões que sejam positivas para essa criança, no desenvolvimento dela. Exatamente. Como você colocou, né? Às vezes a criança está contando uma história para não falar exatamente o que ela está sentindo. Então, ela transfere, né, para o personagem que ela criou todo aquele sentimento, toda aquela carga do ambiente que ela percebe, né? Até mesmo porque a criança... Alegria. Às vezes é muito vago o que é alegria, o que é a tristeza, o que é o nojo para a criança, nessa forma mais realista. Mas quando a gente fala através da metáfora para a criança, ela consegue compreender melhor, ela consegue entender não só o que está acontecendo de forma externa, mas principalmente o que está acontecendo de forma interna com ela. Então, quando a gente dialoga com essa forma também da metáfora com a criança, a gente acaba resolvendo tantos traumas dela assim, não era uma vez. E era uma vez mesmo para nunca mais voltar esse trauma. É isso mesmo. E às vezes não é nem resolver o trauma, porque ainda não se instalou. É só um medo por enquanto. Mas que, se não for tratado, vai refletir lá no adulto, lá na frente, né? Muitas vezes, até por uma reação que foge ao controle, né? Um medo de altura, um medo de se apresentar em público, de falar em público. Esse é um medo muito comum, né? De falar em público. Mas esse medo de falar em público, ele veio lá da infância, né? Normalmente é isso, né? Porque a criança, de uma maneira geral, ela é muito falante, né? O tempo todo, quer contar história, falar com qualquer pessoa que aparecer, ela sai contando história e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, esse medo fica, como eu vou dizer, aparece lá na hora em que ele, já adulto, tem que fazer uma apresentação na escola, na faculdade, no trabalho, né? E aí a pessoa se sente totalmente insegura, não é? Exatamente, até porque é um sistema que a programação dela utilizou para proteger ela daquele estado, né? Porque os sintomas que aparecem no nosso corpo, na verdade, são autoproteções. A gente acaba negativando ele, mas o subconsciente instala na gente uma forma de proteção. Ele viu que lá, quando ele tinha 7 anos, quando ele falou em público, ele foi ridicularizado. Aí, quando foi com 12 anos, aí foi com 15 anos. Então, até um tempo que fala, opa, deixa eu proteger essa criança. E como a nossa mente ela é atemporal, então ela não entende que a gente cresceu, que a gente superou. Ela vai viver até aquilo, até a gente fazer uma reprogramação mental para realmente aquele trauma ser ressignificado, a gente ter uma interpretação mais compreensiva, mais clara, mais objetiva do que realmente aconteceu, porque tudo são interpretações equivocadas de traumas que ficaram aí, e a gente conseguir viver da forma como a gente quer viver, sem medo de ser feliz. Para a mente, não tem o real ou o imaginário, né? Principalmente aquele imaginário da criança. Aquilo é real. Para a mente dela, toda aquela história que ela criou, e que ela, né, até um sonho um pouco mais intenso, é real. E ela associa aquilo como verdade, né, dentro da mente, criando uma história que depois vai ser lembrada lá no futuro. E lá no futuro, muitas vezes, já adulto, você não consegue ter referência do que foi imaginário e do que foi real, né? Essa ruptura, né, não é possível fazer. Então, com isso, histórias ruins que foram meros sonhos acabam virando um trauma ou uma crença limitante,
de que a pessoa, de que aquela criança, agora adulto, não é capaz de atingir seus objetivos, né? Então, isso é muito interessante. Essa parte de que a mente não separa o real do imaginário prega peças nas pessoas, viu? Muitas peças. Mas me fale sobre o teatro. Como é que você está usando a programação neurolinguística no teatro, né? Porque o teatro tem toda aquela cultura de envolver as pessoas, o texto é todo preparado, né, para chamar atenção, para criar um mistério, né? E você tem usado a programação neurolinguística também dentro da sua atuação no teatro? Ah, super, né? Agora a hipnose, desde que a hipnose apareceu para mim, a PNL apareceu para mim, eu não uso mais remédio, eu me preparo a minha mentalidade para tudo que eu quero fazer. Agora eu vou começar a lançar um desafio que eu quero emagrecer. Então eu vou começar um desafio no Instagram para as pessoas acompanharem junto comigo o meu emagrecimento com a ajuda da auto-hipnose e, claro, fazendo exercício e tudo mais, mas como a auto-hipnose me ajuda a ter uma mentalidade já de vencedor, que eu já tenho ali o peso ideal que eu pretendo. E os exercícios vêm só para potencializar ainda mais o preço ideal que eu quero. Então, vou começar esse treinamento. E dentro do teatro, nossa, eu dou muita aula, né? Principalmente aula de oratória. E tudo que eu aprendi na PNL, tudo que eu venho aprendendo com a hipnose, eu compartilho com meus alunos. Eu partilho isso com os meus alunos para potencializar cada vez mais a mentalidade deles, para potencializar o caminho deles, para deixar ainda mais eles tranquilos, controlar a ansiedade, porque nossa senhora, é uma emoção, assim, é uma adrenalina muito grande quando a gente vai começar um espetáculo, ainda mais na frente de um público. E a gente tem N tipo de público. Então, quando a gente tem uma mentalidade tranquila, a gente controlou a ansiedade, imaginou ali todo o espetáculo, é só seguir, deixar essa energia fluir e mandar bala, sem medo de ser feliz. Então, eu já estou colocando isso em prática, começo nos meus treinos a mostrar isso para os meus alunos. Eu dou aula para adolescente, e na aula dos adolescentes eu comecei a colocar um pouquinho também de hipnose ali, mostrar para eles, e é incrível. Tem até um exercício que é o seguinte, eu peço quando o adolescente fala, eu não consigo fazer isso, que é a fase também do não consigo. Aí eu mostro, você quer ver como você é capaz de fazer tudo o que você quer? E isso, o seu poder está aqui, ó, na sua mente. Eu peço para ele pegar o braço, colocar assim para frente e girar. Até onde ele vai, o máximo. Aí ele, vai até aqui. Aí eu peço, então decora, decora ali uma marca ali na parede. Tá, ele marcou. Aí eu peço para ele fechar os olhos, imaginar que ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está indo um pouquinho além. E volta, imaginando isso. Depois eu quero imaginar novamente. Agora você vai mais além do além que você foi. Aí vai, ao infinito e além. Depois ele volta. Aí eu pego os olhos e fazer com o corpo. E aí é incrível, porque ele ultrapassou aquela marca corporal que ele tinha colocado ali. Ele, tio, eu consegui! Meu Deus! Nossa, tio! Nossa, professora Ademir! É incrível! E aí, é incrível, porque daí pronto. Aí sugestão aceita, aí 7, aí tudo que eu coloco, eu já vou compartilhando ali com eles. Uma outra coisa, tinha dado uma técnica de mímica, a criança o adolescente não falou, não consigo. Eu fiz uma hipnose em vigília, olhando bem nos olhos dele, falando assim, você vai perceber que você consegue fazer. De pouquinho em pouquinho, conseguir. E você vai percebendo que, olha só, que era difícil, ficou fácil. Quer ver? Faz. E aí, quando ele consegue fazer, nossa, aí ninguém segura. Aí... eu também... Deu uma pequena travadinha aqui. A Nanda Rodrigues está dizendo que queria um pouquinho dessa sua espontaneidade aí. Nanda, te amo, mulher! É também uma grande irmã de missão, também hipnoterapeuta, fez uma das formações comigo, fez 2 formações comigo, essa querida também, adora a Nanda. Nanda, você é luz, você é energia, já te falei que você é um girassol, mulher. Você tem tudo isso e muito mais.
Isso aí. E eu queria falar que eu hipnotizei os pais dos meus alunos também. É mesmo? Né? Eu tinha uma reunião, que nessa reunião os pais passam por jogos, por técnicas, por exercícios que os filhos passam. Mas, geralmente, os pais falam, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, gente, vamos fazer uma experiência antes de começar aqui os exercícios. É uma viagem imaginária, onde você vai conversar com a sua criança interior. E essa criança vai ser ótima, porque você lembra quando você era criança, que você queria ouvir uma coisa e nunca ninguém te falou? Você queria fazer uma coisa e nunca ninguém fez com você? Essa é a sua oportunidade. E vai ser incrível, porque quando eu passo por esse processo é inacreditável, eu saio forte, eu saio destemido, eu saio energizado. Então, vocês aceitam passar por isso? Sim. Vão seguir as instruções? Sim. Tudo que eu falar, vocês vão imaginar? Sim. E aí comecei a fazer um processo terapêutico. Falei que nesse processo, depois de fazer uma indução, eles iam encontrar uma porta. Aí, em várias portas, tinha uma porta especial. No 5, você vai abrir aquela porta. 1, chegando perto da porta. 2, cada vez mais perto da porta. 3, você está em frente da porta. 4, você girou a maçaneta. 5, você entrou na porta e você encontrou a sua criança. Uma música de fundo super forte. Até os marmanjão que não choram estavam... E foi lindo, Wagner, foi lindo. Aí eu fiz sugestão. Falo que essa criança sempre escutou. Você sabe o que essa criança sempre quis escutar e ela não escutou. Agora você tem a oportunidade de falar para ela. Abraça ela. Leva ela para aquele lugar que você sabe que ela gosta. Brinca com ela, receba amor. Leva amor, emane amor. Nossa! Foi... Deu uma travadinha aqui, mas muda muito a relação a partir do momento que você consegue estabelecer esse contato, né? E a pessoa se permite ir para acessar a criança dela, acessar o imaginário dela. Não vou nem dizer que é a criança, mas o imaginário. É um processo de permissão, né? É que deu uma travadinha. É muito lindo. E é muito lindo quando você se permite a passar por esse processo, porque só tem benefícios. Só tem benefícios. E depois daquele processo, os pais, as mães, fizeram todos os procedimentos, se divertiram, entenderam ainda mais a importância do teatro na vida da gente, da arte na vida da gente. E, nossa, falaram, você não tem um para adulto, não? Eu falei, vou abrir uma turma para adulto, pode deixar. Não, Maria, tá vendo que a hipnose permitiu que as pessoas reconhecessem. A pessoa chegou ali travada, achando que aquilo ali não é para ele, que é para a criança, mas não é para ele, né? E a partir do momento que ela se permite acessar um estado de emoção, né, mais infantilizado, ela entende que aquilo é para ela também e que vai fazer bem, que aquilo pode ser muito gostoso. O lúdico é muito interessante, né? A partir do momento que você permite que aquilo faça parte da sua vida, né? A gente, como adulto, de uma maneira geral, a gente simplesmente mata todo aquele espírito infantil ou de criança, né? Da criatividade, né? E depois o pessoal fica te cobrando para pensar fora da caixa. Mas era a criança que pensava fora da caixa. Aí você matou aquela criança e agora quer que pensa fora da caixa. Vai ter que recuperar a criança de novo. Não tem jeito. A criança ela deita no chão, né, no quintal, principalmente quem tinha quintal, fica olhando para as nuvens e imaginando os países, né, os desenhos, né? E o adulto depois não é capaz de ter essa mesma criatividade. Aí falam para ele que ele tem que pensar fora da caixa para ter criatividade. Você vê como que é um looping, né? Gira e chega no mesmo... Exato. A criatividade é muito isso. Quando me vem, por exemplo, eu dou aula de oratória. E nessas aulas de oratória, a maioria das pessoas que vem falar porque eu não tenho criatividade, eu não sei falar em público. Antes eu entregava várias técnicas. E aí, às vezes, as minhas aulas demoravam um pouco até eu chegar no resultado que eu queria com a pessoa.
Hoje, com a hipnoterapia, eu chego assim, se antes eu demorava, sei lá, 5 aulas, hoje, em no máximo 3 aulas, eu já consegui chegar onde eu queria com a pessoa. Reduziu mais que a metade, assim, o nível de performance que eu quero das pessoas. E agora, para entender, eu estou criando a hipnoarte. Para entender a hipnoarte, eu já fui para algo criado que já é o hipnoesporte. Então, eu fui para uma CrossFit. Também estou fazendo CrossFit, já bem faço essa troca. Então, eu estou fazendo... Vou ficar... Deu uma travadinha. Mas vocês viram aí que o potencial tá dentro de você, está dentro de cada pessoa, e basta apenas acreditar e explorar um pouco mais. A hipnose, a hipnoterapia, a programação neurolinguística só vai provocar você a ir buscar aquilo que já está dentro de você. A gente não traz nada de fora, não tem remédio, não tem nenhum tipo de intervenção, é só mesmo desbloquear tudo aquilo que já está dentro de você, né? Como o Ademir falou, muitas vezes até um gesto físico, como esse de esticar o braço, a partir do momento que você fica consciente de que você pode fazer mais do que aquilo, você supera seus limites, né? Tem um trabalho aí que existe, por exemplo, com atletas de performance, de que a pessoa, ela, em processo de hipnose, repete como se ele estivesse correndo a maratona ou aquilo que ele costuma correr, né? E isso permite... O Ademir está pedindo para conectar novamente. Isso permite que a pessoa tenha uma melhora de performance muito grande sem correr, sem precisar fazer o esforço físico. Deixa eu ver se eu consigo conectá-lo aqui novamente conosco. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Olha, interessante. Acabou de dar aquela mensagem que ele falou que deu para ele, deu para mim aqui, de que ele não pode participar. Muito engraçado. Realmente, por algum motivo, ele ficou travado aqui e eu não consigo desconectá-lo para reconectar.